Se eu posso te dar um conselho agora pra você fechar esse vídeo e fazer, além de maratonar os outros vídeos aqui do canal e além de se inscrever nesse canal, é você prestar atenção nas histórias que você lê ou assiste e começar a identificar as ideias centrais dele. Porque aí você vai começar a calibrar o seu cérebro para encontrar essa mensagem, entender como que o autor daquela história passou aquilo, e você passa a enxergar isso nas suas histórias também, tá? E se você ainda não percebeu se a sua história favorita tem, fica mais atento. Eu lembro muito de um aluno, a gente estava numa das primeiras aulas que justamente falava sobre ideia central, e ele falou, Attack on Titan não tem ideia central. Eu falei, o quê? Nani, como assim Shingeki no Kyojin não tem ideia central? A ideia central quase bate na sua cara, te espanca, não só você, mas os outros personagens também. A ideia central de Shingeki no Kyojin é sobre liberdade, tanto que agora a gente vê o Eren indo realmente até as últimas consequências sobre liberdade. E eu vou citar alguns exemplos aqui, até com um pouco de spoiler. A gente vê o próprio Eren indo até as últimas consequências pra ser liberto. A gente vê ele ficando louco quando ele descobre que a liberdade dele não é simplesmente acabar com os titãs, porque era isso que tinha na cabeça dele. Depois ele descobre que, na verdade, é o mundo inteiro contra eles. Então, ainda assim, ele não tinha a liberdade dele. Tanto que ele aponta pro mar e ele fala, né? Se a gente matar todos os inimigos que estão do outro lado, a gente vai conseguir finalmente ser feliz, livre, alguma coisa do tipo. E o último episódio que a gente teve agora, quando a gente conta a história da Ymir, que pra mim a história da Ymir é maravilhosa. Gente, eu posso fazer um episódio só sobre isso. Vou fazer um episódio sobre isso. Na verdade, eu acho que eu vou fazer um TikTok sobre isso, porque é mais rápido. Como ele conduziu a história da Ymir, como o autor conduziu a história da Ymir. É como os mitos realmente funcionam na sociedade. Você já pensou que talvez o que hoje a gente vê como esses mitos de deuses e etc., na verdade eram só pessoas comuns, que aí a história foi sendo contada daquela maneira? E o mais maravilhoso disso tudo é que realmente ela não era uma deusa, ela era uma escrava. E que sim, o que eles contavam, né? Porque a deusa Ymir ajudou um lado dos Eldianos, isso, conta que ela era uma deusa maravilhosa, que ajudou a construir estradas, deu vida e etc. Os marleanos dizem o quê? Não, ela era um demônio que destruiu tudo, blá blá. Os dois lados da história estão certos, só que cada um tá contando do lado deles, né? Qual é a história certa? Tá certo, os dois lados juntos são certos, porque ela de fato ajudou a construir estradas, não sei o quê, para o povo eldiano, porque ela era mandada por aquele rei. E ela de fato destruiu outro povo, mas não porque ela era uma pessoa ruim, mas porque ela estava sendo mandada por alguém que era ruim. E ela era uma pessoa que sofreu muito. E agora a gente vê, eu achei tão fantástico essa jogada da animação, que toda vez que, toda a contação da história dela, né, ela tá sem olho, né, ou seja, o olho apático, como se ela não tivesse vontade, visão, nem nada do tipo. Quando volta pra ela o Eren, depois de contar a história dela, que pede pra ela, me empresta seu poder que eu vou acabar com isso. Você finalmente pode se libertar disso tudo. Mais uma vez falando sobre liberdade, sobre ela se libertar daquilo ali. Porque ela meio que se deixou morrer ela achou que ela ia ser livre ali, né, quando ela recebe a lança pelo rei Fritz, o primeiro lá. Óbvio, eu sei, eu tô falando isso pra quem assistiu o anime e talvez você não assistiu, não esteja entendendo muito, mas fica na minha que talvez você entenda até o final. E ela ela se deixou morrer, só que depois que ela morreu, ela foi parar nos caminhos. E ela falou, aí ela fica assim, que peleca, o que eu vim parar aqui? Ela queria simplesmente morrer e ainda assim não conseguiu se libertar, nem da morte dela conseguiu viver em paz. E então ela chega e encontra lá o Eren, louco da vida, falando, me dá sua liberdade. E aí ele, naquele momento, mostra a cara dela possessa de raiva. Pela primeira vez a gente vê ela expressando algum sentimento, porque até aquele momento, em toda a história dela, ela só tá apática, né, ela obedeceu. Então ali ela toma também um pouco da raiva, né, do Eren sobre as pessoas que aprisionaram eles e fala, me empresta que a gente vai, enfim, libertar todo mundo do jeito deles lá e etc. É sobre liberdade, é sobre a luta pela liberdade. Eu não quero dar muito spoiler, mas até o ato final dessa história é sobre liberdade, sobre até onde você vai pra conseguir essa liberdade. Que era bem o que a tropa de exploração, que é um dos pontos principais, é isso. Eles vão até os limites, a morte, etc. Eles perderam muitas pessoas, sempre em prol dessa liberdade que sempre, sempre, sempre tá distante. E que parece, no final das contas, que a liberdade é uma piada sem graça, uma piada de mau gosto. Porque, no fundo, você nunca tá livre 100%, né?
Enfim, Shingeki no Kyojin, filosofando e as ideias centrais, é isso que guia suas histórias. Grandes histórias não são sobre tramas em si, sobre o menino, como por exemplo, o exemplo que eu dei agora de Shingeki no Kyojin, né, de Attack on Titan. Sobre o menino que vira um titã e quer matar todos os titãs. Não é só sobre isso, é sobre o cara que fica louco porque ele quer a liberdade dele, quer proteger as pessoas que ele ama, e etc, etc, etc. É sobre amor, é sobre amizade, sobre perseverança e também pode ser sobre a maldade humana, como a gente já falou em Round 6 e tantas outras histórias que com certeza deixam isso bem claro, é sobre as tristezas, a obscuridade do ser humano e outros. Não precisa ser complexo também, tá, gente? O simples não desista dos seus sonhos, ou você querer falar sobre ódio, querer falar sobre ganância, sobre raiva, sobre rebeldia. Você ter um guia. É você definir um guia. Não precisa ficar quebrando a cabeça pra pensar na forma mais complexa de passar essa ideia central. E com o tempo, com experiência, talvez você possa sim criar isso de uma forma mais complexa. Só se questiona que tipo de mensagem, que tipo de ideia você gostaria que o seu leitor tivesse assim que ele terminasse de ler o seu livro. Quando ele fechasse o livro, o que você gostaria que ele pensasse ali no final? Tipo, caramba, foi sobre isso. É igual o One Piece, que o pessoal tanto gosta de falar, que é sobre amizade. Não é sobre um pirata que estica. É sobre amizade. Nem é necessariamente sobre desistir dos seus sonhos, mas é sobre como ele faz de tudo pelas pessoas que ele considera amigo. Tanto que o símbolo, né, são os nakamais, camaradas e parceiros, enfim. É isso. É sobre isso, é sobre essas histórias maravilhosas que a gente tanto ama, é sobre essas ideias centrais que fazem o nosso coração pular e a nossa cabeça explodir, galera!